Olá, é interessante a literatura, primeira literatura, né, de Coríntios, capítulo 3, versículos de 18 a 23, onde deu exatamente uma coisa que eu estava pensando ontem, sobre a vida, o sentido da vida, né? A leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, conheça sua insensatez para se tornar sábio de verdade. Pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito está escrito, ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabes que são vãos. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum, com efeito, tudo vos pertence. Paulo Afonso Chefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Somente tendo a sabedoria para nós entender isso aí. Sabedoria não é inteligência. Inteligência é talento, são tudo coisas diferentes. Sabedoria é um sentimento que vem de Deus. Essa sabedoria eu demorei muito para encontrar. E eu consegui essa sabedoria a partir do momento que eu parei de acreditar no mundo. Que o mundo só me deu sofrimento, desgosto, né? O mundo me levou a álcool, a mentira, a prostituição. E são coisas que me deixou cego. E me deixando cego fez com que, inclusive, me colocassem coisas dentro de mim que eu não sou. E isso me levou a depressão, raiva, ressentimento, desejo de matar. Tudo pensamentos que não correspondem a Deus. Mas eu tinha o conhecimento dos mandamentos. E esses meus pensamentos que se passavam não correspondiam a Deus. Até que um dia eu não aguentava mais esses pensamentos horríveis. Esses pensamentos horríveis eu não queria obedecer. Devido não corresponder aos mandamentos, então eu comecei a rezar muito. Aí me deu o despertar, me deu o Espírito Santo e ainda saiu todos os pensamentos ruins e veio o desejo de fazer reparações. E eu, onde Deus diz, vive uma vida honesta. E aí eu comecei a reparar ao meu redor. Eu vou comparar só da minha família, né? Só da minha família. É que o mundo todo está assim. Hoje a gente consegue enxergar, a gente tem uma visão diferente, a gente vê que o mundo todo está assim. Mas eu tinha um irmão mais velho, ele tem um pensamento bom. O pensamento dele, as atitudes dele são boas. Ele tem ideias boas. Mas o problema dele é que ele exige dos outros. E daí, exigindo dos outros, ele não consegue dominar os outros, ele briga, ele ofende, ele humilha, ele pisa e tem um defeito de caráter muito sério. Ele me disse um dia, eu não me humilho para ninguém, só me humilho se for para obter vantagem. Isso eu vi ele dizer para mim. Isso eu já estava sem beber, já estava buscando conhecimento de Deus, 24 horas conversando com Deus e ouvindo essas coisas e fazendo as reparações. E a vez em quando me dava raiva, daí eu comecei a olhar na Canção Nova, eu comecei a ouvir padres da Canção Nova, padres que viveram a vida errada e elas buscaram em Deus o novo sentido da vida e elas começaram a me explicar.
explicaram na televisão como é que ele fazia, como é que ele fez aquele Espírito Santo sozinho em casa, um padre falou, e foi do mesmo jeito, que o padre queria com outro padre, ele não conseguiu, mas ele conseguiu direto com Deus, assim foi comigo, eu queria com os pastores e padres, eu não consegui, eu consegui com Deus, o Espírito Santo. E a sabedoria eu comecei a conseguir depois que eu ouvi essas pessoas, e depois que eu ouvi o Evangelho, eu comecei a ouvir da maneira como Jesus Cristo viveu, comecei a viver, e aí eu comecei a adquirir a sabedoria, parando de agredir, parando de pensar mal dos outros, parando de publicar coisas ruins dos outros, parando de acreditar em mentiras, não compartilhando mentiras, usando só a verdade dentro de mim. E aí veio a sabedoria, e da sabedoria veio mais um despertar, onde deu o conhecimento de Deus. E eu acho muito interessante que eu fui descobrir que a minha depressão, eu achava que era por causa dos outros, mas não é. Eu fui descobrir que a depressão, raiva que eu tinha, era porque eu deixava os outros colocar. Eu deixava os outros colocar coisas que não eram eu, quando eu não tinha a sabedoria. Depois que eu adquiri a sabedoria, eu comecei a conhecer eu. E para começar a aceitar somente o que eu sou. Aí então eu fui conversar com essas pessoas que me acusam, coisas que eu não faço, né? Esse irmão meu, que ele tem pensamentos bons, mas atitudes dele são muito erradas, devido à violência, né? Ele me vê uma pessoa assim que, incrivelmente, eu não sou. Eu conversei com ele disse que me ajudou a vida toda. Ele nunca me ajudou, ele simplesmente sempre quis que eu fizesse tudo do jeito dele. E isso que me escravizava, isso que me dava depressão. Ele disse que sempre brigava por mim, que eu vivia em encrenca e ele estava brigando. Mas não é, eu nunca fui de briga, ele brigava e ele disse que era culpa minha. As minhas irmãs começaram a acreditar em dinheiro, começaram a acreditar em búzios, cartomantes. Sempre quando sonham uma coisa, em vez de conversar com Deus, elas vão lá na internet buscar cartomante, buscar búzios para ter resposta. Elas deixam Deus de lado, elas buscam no homem. No homem não consegue sabedoria. As minhas irmãs todas acreditam nele. E eu achei, esse dia eu estava conversando com uma irmã minha, eu até gosto muito dela. Ela sempre me admirava que ela dizia que me amava, mas quando estava em público ela me dava cacetada, me xingava. E daí outro dia eu falava, por que tu me xingou? Ela me chamava de louco. Aí depois que eu tinha certeza que eu estava certo. Aí quando eu consegui uma gravação de um áudio deles falando mal de mim, daí ela tentou me convencer, não, que fofoca, calúnia é normal. Aí hoje diz essa literatura, que isso são coisas do mundo. E hoje eu vou dar uma comparada com essas pessoas, elas acreditam somente em coisas do mundo. E acreditando em coisas do mundo, elas não conseguem adquirir a sabedoria de Deus. Aí se eu botar alguma coisa que é da sabedoria de Deus, se eu falar alguma coisa de Cristo para eles, de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nos ensinou, eles não vão aceitar, porque eles não têm a sabedoria de Deus, porque eles têm o hábito de acreditar nas coisas do mundo. E aí que eu comecei a aprender a separar as coisas, ouvir a Deus e conviver somente com pessoas que me amam. Somente com pessoas que me aceitam da maneira que eu sou, e viver e falar do Evangelho e mostrar como Jesus Cristo nos ensinou a viver. Que o mundo me dizia que eu devia viver a vida honesta, a vida de Deus, mas não falar nada para ninguém. Só viver, sem transmitir a mensagem, sem falar de Cristo. Aí hoje eu vejo que não é isso. Por causa que essas pessoas que não têm sabedoria de Deus, elas abafam a gente com calúnias e fofoca.
E elas abafam tudo que tem de Deus com calúnias e com foco. Elas dizem que nós devemos viver de livre-arbítrio, mas elas exigem que vivem da maneira delas, a maneira do mundo. Isso que nós precisamos cuidar e buscar em Deus a sabedoria, buscar em Deus o conhecimento que Jesus Cristo nos ensinou a viver, viver da maneira como Ele nos ensinou a viver, e a partir do amor de Deus a gente consegue adquirir a sabedoria, e através da sabedoria a gente começa a entender o sentido da vida. Aí nós vamos acreditar em Deus. Aí nós vamos acreditar que o céu e o inferno, isso, que no momento que tu adquirir a sabedoria, tu consegue a paz interior, aí tu vê que tu vivia no inferno e está no paraíso. Aí tu conhece o sentido do céu e do inferno. E daí tu sai pregar a palavra. Daí tu torna pescadores de gente para Deus. Aí tu começa a acreditar que nós não somos ninguém sem Deus. Nós precisamos aprender a vida de Deus, porque se nós não acreditar em Deus, nós acreditamos em tudo que há nesse mundo. E esse mundo é... Quantas pessoas, meus parentes, praticamente tudo, acreditam naquela pessoa que não tem sabedoria e que quer da maneira dela, acreditam em tudo que ela diz. Uma pessoa que nunca me ajudou, sempre tentou me prejudicar porque eu queria que eu fizesse as coisas da maneira dela, não aceita a minha maneira honesta de viver e iludiu pessoas, parentes, primos, irmãos, irmãs, tudo para viver da mesma maneira contra mim. Isso é acreditar no mundo. Acreditar em Deus é acreditar a gente e Deus, através da gente, a nossa honestidade e dos pensamentos de Deus, passar para os outros, daí dá livre-arbítrio das pessoas escolher o Deus, o mundo, o céu, o inferno. Eu acredito hoje nisso. Hoje eu acredito em Deus e eu acredito na felicidade, porque eu sinto. E Deus me ensinou a me conhecer, Deus me ensinou a saber quem sou eu, e Deus hoje me ensina eu a aceitar somente quem eu sou. Deus cuida para que ninguém coloque em mim as coisas que eu não sou, para que eu volte àquela depressão, aquela raiva, aquele ressentimento que eu tinha antes. E assim eu só consigo ser uma pessoa feliz. Abraço, Deus abençoe todos vocês.